noite a todos. Nós estamos aqui hoje, direto dos estúdios da GG Esportes, para apresentar a vocês o podcast Bola no Cofre. Um podcast onde nós iremos linkar o melhor do futebol e do mercado financeiro e trazer para vocês muito do tema de educação financeira. Eu sou Priscila Pazini, junto com a Bruna, vamos apresentar esse podcast. Tenho 10 anos de experiência de mercado e atuo hoje na Tauari Investimentos como Head de Gestão de Risco. E eu sou a Bruna Teixeira, também atuo na Tauari Investimentos, XP Private, tenho 17 anos de mercado financeiro e utilizarei de todo esse know-how, de todo esse background para entregar para vocês as melhores soluções e a prosperidade financeira. Então vamos ao que interessa, vamos saber o nosso primeiro assunto. Qual é o primeiro assunto de hoje, Bruna? Educação financeira na carreira de um atleta de futebol. Bruna, falando sobre educação financeira, a gente tem aí um público que inicia a carreira muito cedo. Eu tenho aqui na minha memória alguns casos e o mais atual é o Cauã Basile, um menino que com 9 anos fez aí a propaganda da Nike e agora com 10 ou 11 anos, não tenho certeza, está aí gravando uma propaganda aí para a Apple. Essa galera que está começando muito cedo, da base, vamos falar de educação financeira como, né, nesse sentido? Eles não têm nem, acho que, preparo para isso. Como é que funciona quando a gente está tratando desse público que é tão jovem, que está começando lá na base? O que você indica para quem está nessa fase ou como que funciona? Legal, Pri, boa pergunta. No caso do Cauã Basile, nós temos que olhar para a família, né? Porque ele ainda é menor, uma criança, ele está ali pelo que ele ama fazer e principalmente pelo talento que ele tem, né? Então, a gente concentra a atenção no pai, na mãe e no empresário. Por quê? Tudo que o Cauã está construindo agora vai ser importante para ele lá na frente. Porque a carreira, a trajetória de um jogador de futebol, ela vai até os 35 anos. Se hoje ele já tem Nike, ele já tem Apple, você imagina o que vai ser ele daqui para frente, né? Sim. Então, a gente precisa otimizar a reserva financeira, o planejamento patrimonial, o planejamento financeiro dele de longo prazo, desde agora. Porque todos esses recursos que vão entrar para ele, vindo de propaganda, vindo por imagem, é muito importante na construção do patrimônio financeiro dele e da família. Sim, pensando um jogador que está nessa fase inicial, que está aí montando um planejamento financeiro juntamente da família, você tem os pilares, alguma maneira onde a gente começa a estruturar isso, pensando já na aposentadoria lá na frente? O que você indica para a gente estruturar esse planejamento? Qual a matemática que você imagina ser interessante para que a gente construa esse planejamento e conclua na aposentadoria, né? Isso pensando que é uma carreira que vai ter aí nenhuma interrupção, que tudo ocorra bem. O que você imagina? Legal. Quando eu olho hoje para um atleta, e eu atendo alguns e já estou nesse mercado há muitos anos, nós vamos observar os pilares que são mais importantes para eles nesse primeiro momento. Né? Então, hoje, quando eu olho para ele, uma criança de 11 anos de idade, ele vai querer realizar sonhos. Então, eu vou entender quais são esses sonhos. E a gente vai orientando ele nessa construção, né? Que é o nosso, que eu costumo dizer, que é a estrutura de alocação de uma carteira de investimentos. É importante que a gente tenha ali o direcionamento para o que é uma despesa emergencial, que é a nossa reserva de liquidez diária, o que é construção de patrimônio, porque a gente tem que olhar para o patrimônio dele, mesmo ele sendo muito jovem. E tudo isso a gente vai revisitando no tempo. E conforme ele vai ouvindo, ele vai vendo, ele vai participando, e os pais também, eles vão adquirindo o quê? Educação financeira. Para a família toda. Para a família toda. Para a família toda, porque eu penso que muitos atletas têm os próprios pais como empresário e eu não entendo, muitas vezes isso dá muito certo, em outras dá muito errado, não tem uma regra. Mas, na grande maioria das vezes, a gente tem que pensar ali que a influência que os pais possuem, principalmente por se tratar de gente muito nova. Sim. E principalmente porque a tecnologia, a informação está muito presente. E, por muitas vezes, eles acreditam que a novidades e tipos de investimento mais arriscado, que pode ganhar mais dinheiro. Imagina quem nunca teve dinheiro, passou a ganhar muito e acha que pode triplicar aquilo do dia para a noite. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre essas questões, dessas armadilhas financeiras, desse movimento que a gente tem de, tipo, essa rentabilidade milagrosa que a gente sabe que não existe,
né? Mas essa promessa que existe no mercado e qual a dica que de repente a gente pode ter para orientar essa galera que não entende de mercado financeiro, mas está com muito dinheiro na mão e não sabe como conduzir. Perfeito, Pri. Eu acho que o principal ponto nesse tema que você trouxe, que é extremamente relevante, é dizer que não existe rentabilidade de 3, 4% ao mês. Se vierem com uma proposta dessa, você já tem que desconfiar. Porque hoje, rentabilizar o patrimônio, olhando todos os pilares, né, focando na liquidez, na reserva de construção de patrimônio, na aposentadoria e no pós-carreira, leva-se muito tempo para a gente conseguir construir uma carteira rentável. E eu vou ser muito honesta sempre. Eu vou olhar os principais índices dos projetos e vou fazendo a conexão. Tudo que for acima de 1,5% ao mês Pode desconfiar. é um risco. É um risco. E é um risco muito alto. E tem que desconfiar, sim. Porque hoje a gente tem vários cases, várias reportagens de atletas que perderam todo o patrimônio financeiro acumulado por anos por conta de pirâmide financeira. De pirâmide financeira. Eu não sou da área de investimento, você que é aí a referência nesse assunto para mim, eu cuido da área de gestão de risco, mas eu penso que se eu estiver errada, você me corrige, porque eu quero realmente também aqui aprender com você nesse momento. Mas assim, se eu penso que uma rentabilidade mais expressiva demora mais tempo para ter acesso ao capital, certo? Exato. Então imagina aqui, uma rentabilidade agressiva com a flexibilidade de resgate imediato. Esse é um alerta. É um alerta? Isso é um alerta. É um alerta. E outro ponto que tem que ficar como alerta, Pri, é o lastro dos investimentos. Sim. Quando a pirâmide financeira lá é estruturada, todo mundo que entra inicialmente vai ter uma rentabilidade maior e Sim. vai receber aqueles 4, 5% que é o prometido, Sim. porque tem outras pessoas acessando a pirâmide. Porque Sim. qual é o conceito? Eu trago a Priscila e a Priscila tem que trazer mais 4 pessoas. Exato. E as pessoas que estão na ponta da pirâmide, elas começam a ganhar por conta de quem está embaixo. Sim, verdade. Só que chega um momento que essa pirâmide ela se rompe, porque não existem mais pessoas querendo entrar injetando patrimônio financeiro. Sim, e já aconteceu tantas vezes, né? Muitas vezes. Muitas vezes, inúmeras vezes. Eu mesmo conheço inúmeros casos de pirâmide financeira e eu ainda assim fico pensando como que a gente ainda cai nesse tipo de armadilha, porque eu não acredito em ganho de dinheiro fácil, eu acredito em ganho de dinheiro planejado. Exatamente. Né? E o que você trouxe é super importante, Peri, por quê? Quando a gente olha, né, vamos falar aqui do nosso atleta, do nosso jogador de futebol. Sim. Ele tem muitas restrições, ele fica muito tempo longe da família. Não é um dinheiro ganho de forma simples, de forma rápida, de forma tranquila, não. Porque ele tem que treinar, ele tem todas as restrições, ele tem um processo até que ele acesse esse patrimônio, né? Sim. Quando ele acessa o patrimônio, muitas pessoas se aproximam dele para tentar tirar parte desse ganho que ele teve. E ele, muitas vezes, por falta de orientação, por falta de conhecimento, ele acaba entendendo que aquilo faz sentido. Sim. Só que é importante ter sempre como um alerta. Sim. Se as operações elas forem lastreadas em obra de arte, em ouro, em joias, é um risco muito alto. Sim. A operação ela tem que ter liquidez, a operação ela tem que ser tangível, a gente tem que saber qual é o movimento que eu vou fazer para acessar aquele patrimônio. Sim. Porque isso já traz alertas. Tá, ok, Pri, você está me propondo uma operação aqui para que eu ganhe 3% ao mês. Mas qual é o lastro dessa aplicação? Sim. É uma aplicação que está custodiada na B3? Está custodiada nesse CETIP? Onde eu vou ter acesso a detalhes dessa informação? Essa informação é pública. Sim. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, quando eu vou investir, eu posso pedir a lâmina do investimento e avaliar e ter ali todo o descritivo e saber onde está sendo reinvestido. Exatamente. Tudo isso está disponível, certo? Exatamente. E é super importante saberem que todo tipo de investimento hoje que é lastreado em CVM, porque Sim. a CVM ela regulamenta o que é o mercado de investimentos hoje, você vai ter acesso. Então, você vai entender o que é uma emissão bancária, o que é uma emissão de crédito privado, o que é uma emissão negociada em bolsa, o que é uma emissão negociada fora de bolsa de valores, que traz mais ou menos liquidez. E é super importante, porque assim, não existe almoço de graça. Sim.
Uma vez que você decide investir o patrimônio, que você tem uma assessoria ativa, como a nossa, que a gente faz Sim. na Tauari Investimentos, Sim. a gente consegue entregar tudo isso. Sim. E muitas vezes sem que o cliente peça. Porque nas nossas reuniões de acompanhamento, nas revisões de carteira, a gente já apresenta tudo isso. Sim. Né? Então, assim, olha, Pri, aquele R$1 milhão que você investiu, ele foi aplicado de acordo com seus projetos, então a gente está buscando essa rentabilidade nesse modelo, buscando algumas alternativas, né, um pouco mais de longo prazo, mas tudo dentro do que você me pediu. Dentro do planejado. Planejado. E aí eu pergunto assim, porque eu acho que é uma dúvida, e muitas pessoas acham que por eu trabalhar na Tauari, por eu trabalhar num escritório de investimentos, eu entendo plenamente de investimentos. E não é a minha praia. Eu cuido de gestão de risco, meu tema é outro. O tema de investimento é com você, e aí você me desculpa até a pergunta, mas eu quero me aprofundar para quem realmente está iniciante, está começando. Quando eu posso, de repente, ir para você com um valor já, um montante. Por exemplo, Bruna, eu vou investir R$1 milhão, e aí você vai diversificar essa carteira mediante o meu perfil. Mas vamos supor que eu tenha o perfil de investidor mês a mês. Como que funciona para o investidor mês a mês? Você faz uma programação e dentro desse mês a mês você vai dividindo nas caixinhas de curto, médio e longo prazo. Como é que funciona para quem quer ir lá e falar, Bruna, vou separar um valor X todo mês para investir, para que a gente continue perpetuando e aumentando o meu patrimônio? Tudo é uma questão de planejamento, né, Pri? Obviamente que o cliente que vem com montante maior, a gente já consegue organizar a estrutura de alocação dele no D0, mas o cliente que vem ali poupando recorrentemente, a gente também consegue ter uma estrutura de alocação. Sim. Primeiro pilar que a gente vai olhar é a reserva de liquidez imediata. Sempre é por esse caminho que a gente vai iniciar. Por quê? Não adianta ter um planejamento construído, sendo que eu vou organizar as tuas alocações, vou comprar os ativos financeiros para a carteira e você vai ter um problema financeiro e vai precisar resgatar. Sim. Porque aí, ao invés de te gerar uma experiência positiva, eu vou gerar uma experiência negativa. Sim. E a nossa intenção aqui é trazer educação financeira. Sim. Então, dentro dos pilares que a gente entende que é importante na educação financeira e na alocação dos recursos, no entendimento do nosso atleta, do nosso profissional, a gente vai olhar sempre para a reserva de liquidez imediata. Sim. Porque uma vez ela constituída, a gente consegue olhar para todas as outras. Sim, perfeito. Pensando um pouquinho, Bruna, em economia, em panorama de economia, a gente sabe como funciona o nosso país e todas as crenças políticas que cada um tem o seu entendimento, mas você entende que as mudanças políticas referente à economia, elas afetam assim diretamente no planejamento financeiro de curto prazo? Ou você acha, por exemplo, uma mudança política, uma mudança de estratégia política e econômica pode impactar nos investimentos, mas isso não em curto prazo, em médio prazo? Eu falo porque a gente trabalha em um escritório private e a gente vê o medo que os nossos clientes possuem de mudança econômica, e eu vejo, no meu ponto de vista, que um erro, uma falha de condução dentro da política ou dentro da economia, ela não reflete imediatamente, ela demora para aparecer. Qual que é a sua opinião sobre um planejamento financeiro com impacto político e econômico? Perfeito. Primeiro que o planejamento financeiro e a alocação de recursos, ela não é estática. Sim. Estaremos sempre revisitando e alinhando os pontos necessários. Quando eu sento com um cliente para organizar tudo isso, eu já sei qual é o direcionamento de mercado, pelo menos pelos próximos 4 anos. Ótimo. Diante disso, o que eu faço? Eu explico para o cliente quais os impactos que ele vai ter naquele primeiro momento. Sim. Eu busco sempre precificar parte do patrimônio dele com ativos pré-fixados, pagando 12%, 13%, 14%, porque a gente ainda tem no mercado ativos pagando essa rentabilidade. E com isso, o que eu faço? Eu mantenho uma boa parcela em liquidez imediata. Por quê? A liquidez imediata ela traz para a gente a possibilidade de aproveitar oportunidades. Sim. Qualquer movimento político, qualquer movimento de risco fiscal, qualquer situação de qualquer desajuste que nós tenhamos nos Estados Unidos, vai impactar na curva de juros no Brasil. E esse impacto eu consigo capturar a oportunidade para investir melhor o dinheiro do meu cliente. Sim. Então, eu não invisto o dinheiro 100% no mesmo momento que ele entra, porque eu vou entender
qual o direcionamento de mercado? Quais as oportunidades que o mercado vai me trazer? Sim. É uma semana que eu tenho reunião do Copom, reunião do Fed, que são as reuniões para decisão de taxa de juros na economia, eu dou uma segurada. Porque isso impacta no preço dos ativos, entendeu? Então, isso para a gente é super... Para a gente é muito simples, porque é o nosso dia a dia. Sim. Mas eu sempre levo isso para o meu cliente. Sim. Se eu agendo as reuniões mensais, né? Então, para avaliação da carteira, para avaliação do portfólio e para realocação de recursos, né? Sim. E aí, o que eu falo? Eu falo, olha, a reunião é terça-feira. Começou ali, né? A gente está no meio de uma reunião do cupom. Quarta-feira tem o resultado. Vamos esperar. Sim. Porque o mercado fica mais volátil. Até porque, Bruno, não sei se você concorda comigo, mas eu percebo que o perfil do brasileiro como um todo, ele é um perfil que ele gosta de seguir tendência e moda, né? Exato. Então, assim, tá todo mundo fazendo isso, vou fazer também. Tem pessoas que têm 2 ou 3 patrimônios ou imóveis porque entendeu que holding é bom, vou fazer uma holding. Então, assim, o perfil do brasileiro tem a tendência em seguir a manada, né? Então agora o mercado internacional, investir fora, tá legal. Você acha que esse perfil de investimento internacional, ele tem abertura para qualquer tipo de público, principalmente para esse público que está começando a formar uma reserva financeira? Pri, depende. E eu vou falar depende por quê. Cada tipo de cliente que senta comigo, ele tem uma estrutura de alocação diferente. Eu tenho clientes que já constituíram um patrimônio financeiro e que, sim, faz sentido a gente alocar parte desse patrimônio fora para dolarizar e sair do risco Brasil, tá? E outros não. Por exemplo, um atleta que está iniciando a carreira, que começou agora a ter rendimentos, nós não vamos olhar para o mercado offshore. Legal. Né? Nós não vamos olhar para Estados Unidos, Europa. Não, a gente vai olhar Brasil. Sim. Por quê? O risco dele é Brasil, a renda dele é Brasil e todas as despesas dele estão com a nossa taxa de juros. Então, eu preciso equalizar as contas. Mas, ok, em determinado momento ele assinou no profissional e ele foi para fora do Brasil. Aí mudou. Aí mudou o jogo. Aí mudou o jogo. Exatamente. Aí mudou o jogo. E, assim, o que você pensa sobre... qual é o maior vilão para fazer com que o jogador saia do caminho que você desenhou para o investimento? Então, você faz um planejamento, você desenha um objetivo... E no meio do caminho, essa estrutura ela perde o foco por algum objetivo ou por algum problema, alguma questão. Qual é o principal fator dentro da sua experiência de todos esses jogadores que você já entendeu que fez com que a curva de reserva fosse interrompida ou porque precisou resgatar o dinheiro que estava investido ou porque deixou de conseguir investir dentro da programação que você planejou? Qual que é o maior vilão do investidor, principalmente do jogador? O maior vilão sempre do investidor e do jogador, porque aí é independente, são os imprevistos. Sim. Do jogador é uma lesão. Sim. Teve uma lesão, deixou de receber exatamente tudo aquilo que se recebe de imagem, né? Então acaba Sim. tendo um impacto financeiro. Sim. Então a lesão, os imprevistos acabam impactando muito. Por isso que eu sempre gosto de ter com eles o outro lado, né? Eu trabalho a parte de gestão de ativos, gestão de recursos e alocação de patrimônio. Sim. E eu sempre levo a sua área. A gestão de risco. Que é a gestão de riscos. Aí é que entra a minha brincadeira, Exatamente. que eu gosto muito, aliás. Poucas pessoas sabem o valor de uma boa gestão de risco. Mas, na verdade, a gestão de risco estratégica, ela garante o cumprimento do planejamento que foi desenhado por você. Exatamente. Porque o maior problema que a gente vê estatisticamente, não só se tratando de jogadores de futebol, mas como também se tratando de população como um todo, é o quê? Você precisar resgatar a sua reserva, os seus investimentos para pagar incêndio, para pagar situações que aconteçam com você ou com alguém da tua família que você preza ou seja responsável. A gestão de risco, muito conhecida, inclusive nos Estados Unidos, é muito comum que antes de você começar a investir qualquer centavo, você tenha ali o alicerce da construção. Porque esse alicerce da construção, ele vai servir como apoio para você concluir o seu trabalho, para que o seu trabalho tenha sucesso e para uma alavancagem imediata.
E para que o projeto de independência financeira dele também tenha sucesso. Exatamente. Porque hoje, e assim, é muito comum o brasileiro, a porcentagem das pessoas que conseguem se aposentar com dignidade no Brasil é muito baixa. Eu não vou chutar um número aqui específico, mas é muito baixa. A maioria das pessoas na aposentadoria, por conta desse estica e puxa, investe, resgata, usa, investe, resgata, usa, não tem essa disciplina financeira. A maioria das pessoas chegam na aposentadoria precisando de ajuda de filho, continuar a trabalhar, ou então perder a dignidade, não ter um padrão de vida decente para poder viver. A gente vê as pessoas correndo a vida inteira, trabalhando e buscando um objetivo, e no final da vida, o que aconteceu? É justamente por conta dessa necessidade de utilizar a reserva que poderia estar sendo poupada para o futuro para apagar incêndio. Então, a gestão de risco, tanto para atletas como para qualquer pessoa, ela garante o cumprimento do objetivo desenhado por você. É simples isso. Exatamente. É simples. E alavanca o seu patrimônio ainda é zero. E na bola, né, no mercado do futebol, a gente tem muitos casos de atletas que constituíram um patrimônio financeiro robusto. Sim. E passaram necessidade financeira. Muitos casos. E o que acontece com isso, né, Pri? Falta de gestão de riscos, Sim. Falta de uma boa assessoria, de uma assessoria ativa, falta exatamente do que a gente faz. Sim. Porque a gente traz a transparência, a clareza do que é importante ser feito. Sim. E a nossa parte é 50% do processo. Os outros 50% são eles cumprindo o que a gente organizou. Sim, né? Exatamente. Porque eu costumo dizer que essa parte do planejamento, essa parte de identificar os gatilhos, para onde esse dinheiro está indo. Poxa, às vezes o atleta ele constrói uma reserva imobilizada muito grande. Sim. E a gente acaba sofrendo com isso. Por quê? Numa sucessão, num litígio, numa situação, por exemplo, de uma lesão, ele não tem liquidez. E ele vai ter que vender, vai ter que queimar esse patrimônio. E demora para ter a liquidez para a família. Exato. A gente sabe, a gestão de risco ela vem realmente a trazer a liquidez imediata em caso de emergência. Então, assim, tanto para questões sucessórias, ou para questões de imprevisto, ou para questões ali que possam impedir que você continue com a sua atividade laboral ativa e produzindo, né? Eu falo jogadores, porque o nosso objetivo aqui, o nosso podcast é voltado para jogador, mas você pensa um médico anestesista que perde o movimento de pinça. É o mesmo impacto. O que ele vai fazer? Você não marca uma consulta com um anestesista para trocar uma ideia. Não, de maneira nenhuma. O trabalho dele é fazer aquilo todo dia, como um jogador. Um cirurgião. O jogador que ainda não está muito bem estabelecido, que está ganhando dinheiro só com mídia, com marketing, essas coisas, que ainda está construindo carreira, ele não pode só garantir com imagem. Ele está vivendo de bola, ele está vivendo do jogo, ele está vivendo ali do dia a dia. Então, assim, é fundamental que, assim, eu não sei, eu tenho certeza que tem muito empresário ouvindo, jogador, enfim. Cara, não dá para expor um atleta como esse sem uma bela gestão de risco para imprevistos, cara. É completamente alucinante. Mas é por isso que eu falo. O meu trabalho, ele caminha com o seu. Sim. Eu não consigo fazer uma excelente gestão de riscos se eu não tiver uma excelente gestão de carteira, gestão de ativos, rentabilidade. Por quê? O nosso propósito, quando a gente fala da gestão de riscos, quando a gente fala do cliente no 360, todas as estruturas que a gente vai entregar, é não gerar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de custo, nenhum tipo de desserviço. Muito pelo contrário, a gente quer entregar um serviço completo. Exato, né? Exatamente. Essa gestão 360, a gente trabalha no mesmo escritório, a gente sabe, até agradeço a consciência que o escritório que eu trabalho, que eu sou sócia, né, tem com relação à gestão de risco. Pela Natauaria, a gente tem o hábito de todo cliente que entra no escritório passar para conhecer a área de gestão de risco e estratégia. Até por ser um escritório private, a gente preza pela perpetuação do patrimônio, não para capitalização imediata. Não. Então, eu entendo que esse caminho que a gente segue na Tauari, em escritórios que têm uma visão mais de longo prazo, escritórios que querem cuidar do seu patrimônio, mais o patrimônio que você vai deixar, o legado que você vai deixar para o teu filho. E essa é a responsabilidade que a gente tem no nosso escritório, que você faz há quantos anos com seus clientes, Bruna? 17.
Perpetuidade, Cara, longevidade. Eu já paguei muito sinistro. Eu fui gestora de time, tive 12 pessoas que trabalhavam para mim no meu trabalho anterior. E tem muita gente que depende disso, que espera isso, que precisa disso. Então, essa consciência que é passada logo no início, quando o cliente chega para a gente, é super importante. Eu queria te perguntar o seguinte, Bruna, e isso me vem à cabeça. Hoje em dia, né, na minha época que não existia Google, né? Eu não vou revelar a idade aqui, mas eu não sou tão jovem, né? Então, assim, vamos lá. Na minha época, quando eu tinha dúvida, cara, eu tinha que procurar um especialista. Hoje em dia, com o Google, todo mundo acha que sabe de tudo. Eu tenho que tomar um remédio, entro no Google. Tudo a gente acha que sabe. E as pessoas são muito tendenciosas a achar que entende de investimento, buscar indicadores na internet para, eu sou trader, eu vou cuidar do meu próprio dinheiro. Que você entende como uma referência segura para quem quer ter indicadores reais e balizadores reais da economia dentro aí de um critério conservador para quem está aí acostumando a mexer com o seu dinheiro e não está se aventurando? Legal. Bom, existem hoje inúmeros meios de obter informação, só que é o que você disse. Nem sempre a informação ela vem real. Nem sempre a informação vem de alguém que tem propriedade para falar daquilo. Exato. Que já passou por crise, que já passou por várias situações de mercado, onde teve que segurar a emoção ali junto com o cliente, né? Sim. Quando a gente olha hoje para o nosso investidor, o nosso foco aqui, que é o jogador de futebol, que é o público que está iniciando a alocação de ativos, está iniciando nesse mercado, a gente pode falar que os principais índices, Pri, que ele precisa observar é a inflação, que é o IPCA, e o CDI, que está vinculado à Selic. Sim. Por quê? A inflação ela vai fazer com que ele não perca o poder de compra. Ou seja, o mesmo R$1 milhão hoje, ele vai comprar a mesma cesta de serviços daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Porque ele está olhando para a inflação. E, em contrapartida, a gente tem o CDI, que está extremamente vinculado à Selic, a taxa de juros, a taxa básica da economia. Sim. Né? Então, são os principais índices hoje para o investidor que opta, né, para aquela carteira mais conservadora, que eles precisam observar. Sim. Quando a gente fala de caminhos, de onde eu tenho a informação mais fidedigna, mais correta, né? Eu gosto sempre de utilizar como balizador o Boletim Focus. Legal. O Boletim Focus, ele é disponibilizado pelo Banco Central. Então, não tem erro, né? Obviamente que cada research, cada casa de análise, ela vai trazer o seu olhar dentro daquilo que ela acredita que é a tendência de mercado. Sim. Mas o Boletim Focus, ele traz a informação que a gente precisa e que é o que a gente utiliza como parâmetro nas nossas reuniões de acompanhamento, né? Porque é importante que o investidor saiba como que era a tendência no início do ano e como que ela está se desenrolando ao longo dos meses, até o fechamento desse ciclo. Sim. Né? Então, o Boletim Focus, que é disponibilizado toda segunda-feira pelo Banco Central, todo mundo tem acesso à informação pública, ou uma casa de análise como a XP, tem disponíveis vários relatórios, várias informações de mercado, que é super importante vocês acessarem e conhecerem um pouco mais. Sim. Pensando agora um pouco em fazer um resumo desse apanhado de informações que a gente acabou de ter agora, e pensando assim, num olhar amplo com relação a começo, meio e fim. E, pela sua experiência, eu tenho certeza que já atendeu tanto atleta da base, que está começando, como aqueles que já são mais experientes. Quanto tempo, em média, você imagina que seja preciso para um jogador que vai começar ali na base, até ele ter um acúmulo sustentável? Você acha que precisa ser mais ou menos quanto tempo, Bruna? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu não faço a menor ideia. E eu fiquei super curiosa para saber quanto tempo que um jogador que... Eu não estou dizendo um jogador que está indo para a Europa amanhã. Eu estou falando de um jogador que está aqui no Brasil, um jogador que vai ficar jogando aqui nos times que a gente já conhece e que vão precisar de um planejamento financeiro para que a gente consiga ter ali uma dignidade aos 35 anos, que você já disse que é a data limite. Sim. Qual que é o tempo necessário para a formação dessa curva de reserva, que você acha minimamente? Tá, então vamos falar com propriedade, porque Boa, a gente boa. sabe o que a gente está fazendo, né? É isso. Pri, quando a gente olha hoje um atleta com 12 anos de idade, assinando um contrato com a
Apple, assinando um contrato de imagem robusto, significativo, e a gente, né, tem um parâmetro ali até os 35 anos, nós estamos falando de uma janela de praticamente 23 anos para acúmulo de patrimônio. Sim. Parece muito, só que não é. Porque é diferente do empresário, do advogado, do médico, que é o nosso cliente, que também aporta recurso conosco, mas que não para de trabalhar aos 35, trabalha até os 50, Sim. 60 anos. O atleta de futebol, ele encerra a carreira aos 35 e a gente começa um pós-carreira. A gente começa a usar esse patrimônio que foi investido. Sim. Então, veja, pela expectativa de vida hoje, né, IBGE, o homem, ele vive até os 85 anos, desde que ele tenha acesso à alimentação, saúde, enfim, que é o nosso cliente. Eu tenho 50 anos, praticamente, para fazer com que ele viva com a reserva que nós acumulamos em 33 anos. E não só ele, né? Porque a família... Todo mundo que está ali junto, né? Então, não é tão simples quanto parece. Não é. Por isso que eu digo e reforço a importância da educação financeira. Quanto antes eles iniciarem, mais rápido eles vão atingir um ponto de equilíbrio de reserva financeira para fazer com que esse dinheiro entregue para eles no momento mais importante, eu diria, para a vida deles, que é o momento em que eles encerram a carreira e que eles começam a olhar o que eles realmente querem fazer, tirando o futebol. Porque daí eles vão para outra área, né? Eles vão trabalhar a imagem, vão empreender, vão fazer e depende, outras coisas. Eu tenho atletas, por exemplo, que já encerraram no meio e que hoje eles estão ainda no ano sabático. Estão ainda decidindo o que querem fazer. Sim. E como que eu mantenho essa família? Como que eu mantenho toda essa estrutura financeira num ano sabático? Porque o dinheiro, ele parou de entrar. Não tenho mais dinheiro para investir. Então, agora eu preciso fazer o quê? Entregar para ele, em forma de retorno financeiro, tudo aquilo que foi organizado ao longo desses anos. Sim. Por isso que é importante começar o quanto antes. Fora que, né, Bruna, a gente tem que pensar que um jogador que está aí numa trilha promissora, numa crescente, no momento em que ele tem aí uma troca de time, principalmente se ele tiver a oportunidade de ir para um time fora do Brasil, que ele puder realmente voar longos... O boom, né? Ter o boom aí, que é tão sonhada, carreira internacional. Eu penso que aí é um momento onde já começa uma estabilidade, porque vem muito dinheiro de uma vez só. Vem muito dinheiro de uma vez só, mas lembra, da mesma forma que quando a gente está vendendo um ativo financeiro, a gente sabe que algumas corretoras têm o spread ali e a divisão da rentabilidade do cliente, ela fica, né, para pagar a estrutura, enfim. O atleta é a mesma coisa, porque o atleta, ele tem um empresário, aí ele tem a família, aumenta, né, a estrutura aumenta, é proporcional. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, Pri. E eu costumo falar que, assim, atender hoje esse público, para mim, se tornou um propósito de vida. Sim. Porque é uma forma de entregar aquilo que eu sei fazer muito bem, porque eu já faço há muitos anos, e de uma forma muito tranquila. Porque hoje eu consigo, a minha carteira, eu tenho hoje alguns jogadores, eu tenho empresários, eu tenho muita gente da bola, eu consigo ter acesso com a família toda. Isso facilita muito o meu trabalho, porque é todo mundo olhando exatamente para aquele propósito, né? O meu filho, o meu marido, ele vai parar de jogar em tal momento, dali para frente a gente vai ter garantias de que o nosso padrão de vida não vai mudar. Sim. E eles cumprem o programado. E o que eu acho que tem que ser muito claro, que para mim é interessante, pelo seguinte, as pessoas normalmente do mercado financeiro utilizam uma forma de didática muito complexa, porque usam termos e uma linguagem técnica que, para quem é leigo, é muito difícil de entender. É muito difícil o economiquez, de né? O economiquez, parece que para você precisar justificar um trabalho, você precisa falar difícil. Eu acho que a clareza e a transparência na comunicação, para que a gente consiga levar a informação clara para quem precisa ter o conhecimento básico inicial, ela é fundamental. Sim. Não adianta nada a gente pensar que falando super difícil, num contexto super complicado, a gente está valorizando ou fazendo algo de diferente. Aquela galera que está começando ali,
ela precisa entender o que está sendo feito. Exatamente. Porque a maior parte das vezes que eles são passados para trás são porque eles não entendem o que estão fazendo. Então, eu penso que a clareza na comunicação, a transparência e a facilidade de entendimento com uma comunicação fácil. É simples falar sobre economia, sobre investimento. A gente que tem o hábito de dificultar isso e aumentar a dificuldade dessa comunicação para supervalorizar um trabalho que não tem necessidade de ser feito isso. Então, eu vejo e penso que hoje você tem uma facilidade de comunicação com os seus clientes, você está sempre presente no sentido de acompanhar como reunião semanal, apresenta os relatórios, como que funciona a sua comunicação do seu trabalho com o seu cliente, Bruna? Eu vou te falar que nem sempre foi fácil, tá? Eu imagino. Eu tive que aprender. Sim. Eu costumo dizer que os meus meninos, eu chamo eles de meninos, sim, com todo respeito, eles são presentes. Porque eles me fizeram trazer para a minha vida uma facilidade na minha didática, na minha dinâmica de falar, na minha forma de trabalhar. Porque todo mundo, quando ouve, eu sou do mercado financeiro, exato, já imagina todas aquela sopa de letrinha, todo aquele inglês, todo aquele embromation. E, no meu caso, até por ver muitos atletas passarem por situações complicadas, né, no mercado, eu sempre quis ser o mais transparente possível, que é o que você falou. Simples. Eu opto, Pri, pelo básico bem feito. Exato. Para mim, não tem nada melhor do que sentar com um cliente meu, seja num Team, seja presencial, e ter certeza de que ele está entendendo aquilo que eu estou transmitindo. Porque eu, enquanto banker, enquanto assessora, enquanto profissional do mercado há mais de 10 anos, 17 anos esse ano, eu tenho uma grande responsabilidade, que é transmitir a mensagem correta. Sim. Né? E como que eu faço isso? Básico, bem feito. O menos é mais. Menos é mais. Quanto mais a gente tenta buscar ali argumentos ou dificuldades... Não precisa, é simples, não precisa disso, entendeu? Até porque a gente tem que pensar que todo atleta de grande porte, empresário, vão ter pessoas ali também para avaliar o que está sendo feito, para entender. Então, a gente pode ser mais claro com eles. Sim. Eu entendo que a gente pode ter mais direcionamento na comunicação, porque eu vejo uma falta realmente de comunicação e de entendimento muito grande por parte, não só dessa galera do futebol, mas por parte de muita gente que está investindo e nem sabe o que está fazendo, mas nem só porque falou que agora isso aqui é legal, vou fazer também. E não sabe nem o porquê que está fazendo. Ô, Pri, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o que é bom para o seu amigo não necessariamente é bom para você. E eu não tenho nenhuma carteira, nenhum cliente meu que tenha a mesma alocação que o outro. Porque eu observo o que é importante para aquela família, para aquela pessoa. Sim. E ali eu vou olhar no mercado o que tem de ativo, o que tem de estrutura, o que vai corroborar com um resultado positivo dentro daquela carteira. Você falou uma coisa que eu acho muito legal e aí me fez até pensar no meu trabalho. Porque dentro do meu trabalho, por diversas vezes, eu tenho clientes, ou enfim, que chegam para mim, Priscila, você pode avaliar o que está feito aqui e fazer uma coisa melhor? Não, não posso. Eu não posso te dar uma conclusão do que é bom para você sem entender o que você precisa. Eu preciso, para fazer um bom planejamento de gestão de risco, sentar e entender exatamente o que esse cliente precisa, qual é o objetivo dele, quanto que ele tem de gasto com a escola do filho, quanto que ele precisa para padrão de vida, se ele tem um bom plano de saúde, qual é o patrimônio desse cliente, onde ele quer chegar, com quanto tempo ele quer se aposentar, por quanto tempo eu preciso que essa formação de alavancagem de reserva financeira fique disponível para que ele consiga alcançar o objetivo final. É impossível fazer uma boa gestão de risco sem uma boa conversa. Uma boa base, né? Uma boa base de informação. Porque tudo que você faz ali, um chute, ele não tem muito valor porque a pessoa não entende porque foi feito. E esse é um trabalho, essa questão do chute, de olhar só aquilo, é o trabalho que o mercado faz. Sim. Não é o trabalho que nós, na Tauari, fazemos. Exatamente. O nosso trabalho ele é consultivo. Ele é um trabalho tailor-made. Ele é um trabalho olhado para o que o nosso cliente quer. Uhum. Então, assim, cliente, ok, eu entendo que você tem essa demanda, mas vamos conversar? Vamos entender o que realmente está por trás disso?
Sim. Porque tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais. E a gente só dá valor para algo que a gente tem quando a gente sabe por que está sendo feito. Exato. Então, isso precisa ser lembrado, porque a gente esquece. Então, fazer a revisão anual. Eu faço meu trabalho de maneira anual. Todo ano, eu sento com o cliente e faço ele lembrar. E, principalmente, eu avalio se aquilo que foi feito naquela época ainda é necessário. Às vezes é necessário aumentar, às vezes é necessário diminuir. E eu parto do princípio da honestidade. A gestão de risco, ela é uma estratégia que ela tem que ter coerência. Coerência, no meu ponto de vista, no seguinte sentido de que 40% do valor que você ganha, você usa para manter o seu padrão de vida. 25% do que você ganha, você dá para a Bruna investir. E de 3% a 5% você protege o patrimônio que está em construção através de uma boa gestão de risco. Perfeito. Esse é o meu raciocínio dentro da minha lógica. Tudo que eu coloco de valor financeiro, de estratégia de recurso, mais do que isso, dentro de um planejamento financeiro, incomoda, porque meu trabalho ele não é rentabilidade, ele não é investimento, ele é alicerce, ele é alavancagem, ele é garantia. Sou eu que vou dar o cheque caso a pessoa precise de uma reserva de emergência, precise de alavancar o patrimônio que ainda não está construído. Então, isso precisa ser feito e precisa ter uma coerência dentro do padrão de vida do atleta ou de qualquer pessoa. Isso faz sentido para você, Bruno? Total, O que você acha disso? Pri, como eu disse, o nosso trabalho ele é em conjunto. Então, não adianta eu observar todo o contexto de vida do meu cliente, entregar para ele a melhor rentabilidade se eu não entregar para ele uma gestão de riscos. Sensacional. Quando a gente fala do jogador, quando a gente fala do atleta profissional, ele é o pilar financeiro da família. Porque a esposa está sempre acompanhando, porque está cuidando dos filhos, porque tem uma série de fatores que estão por trás nos bastidores que ninguém dá atenção. Exato. Mas eu, por fazer parte desse dia a dia, eu conheço. Então, ele é o pilar financeiro. Então, a gente precisa blindar esse pilar. A gente precisa gerenciar todos os riscos que estão ali, se porventura houver algum imprevisto. Excelente. Eu queria muito, Bruna, que agora, assim, acho que aqui, meio que na nossa reta final, você fizesse um overview e que você pudesse claramente passar o passo 1, 2, 3 para quem está ali agora começando a carreira, ou para quem já tem um planejamento, mas não está completamente satisfeito da maneira que ele está, né? não está seguro da maneira que ele está sendo conduzido. Ponto 1, para quem está começando, o que fazer? Para quem já tem, mas não está feliz com o resultado. E para quem já está com patrimônio construído, como seguir daqui para frente. Eu queria que agora você, hoje, você é a estrela para falar do seu trabalho, que eu admiro demais. Você sabe que nós fizemos essa parceria aqui, justamente porque a gente entende que o nosso trabalho tem tudo a ver. E eu queria que você realmente passasse pela carreira do jogador de futebol, falando qual o momento de cada um dentro da pirâmide, como você explicou, para que a gente conduza dentro do investimento. Não, perfeito. Do planejamento financeiro. Olha, é um desafio, né? Mas vamos lá. Eu acho que com 17 anos de mercado eu consigo entregar isso para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. Então, vamos lá. Independente do momento de vida do atleta profissional, todos eles passam por ciclos de geração de renda. Então, o atleta que está na base, ele precisa da educação financeira e do entendimento para onde o dinheiro dele está indo. Fechar ali, né, os ralos, que eu costumo falar que sempre tem. Por quê? Quando a gente é muito jovem, a gente quer realizar sonhos. E nessa realização de sonhos, muitas vezes, a gente coloca um patrimônio financeiro muito alto. Que a gente poderia realizar os mesmos sonhos de maneira mais eficiente. Por isso que o planejamento ele é importante para o atleta da base. Tem, né? Muito bom. O atleta que assinou ali no profissional, está com 18 anos, já está ganhando um salário legal, já realizou alguns projetos, ele também precisa do planejamento. Por quê? Ele já tem ali um momento de vida mais confortável financeiramente, mas ele ainda não conquistou o quê? A independência financeira. Então, a gente vai estruturar todas as reservas. Reserva de emergência, construção de patrimônio e já começar a trabalhar a reserva de aposentadoria, que é extremamente importante, porque o atleta, ele encerra a carreira muito cedo, né?
Aí, passando, né, desse período ali assinou com um profissional e chegou no momento do boom, né? Começou a ganhar muito dinheiro, muitos contratos. Também é o planejamento. Eu acho que o planejamento ele tangibiliza tudo aqui para a gente, quando a gente fala na carreira do atleta, na carreira do investidor também, na gestão de patrimônio. Por quê? Se eu não tiver um patrimônio alicerçado por um bom planejamento financeiro, dificilmente eu vou conseguir chegar num ponto de equilíbrio para que eu mantenha o meu padrão de vida pós-carreira. Essa é a chave. Essa é a chave. E basta a gente não ser negligente com as nossas percepções e olhar para o lado e fazer um exercício de observação de quantos atletas que a gente conhece que chegou ao final da carreira que não conseguiu manter o padrão de vida justamente porque não teve esse planejamento, esse direcionamento que a gente está tentando passar agora. O nosso objetivo, realmente, com esse podcast, é levar para essa galera que está iniciando no meio ou no final da carreira, e, enfim, que existe, sim, uma estrutura bem organizada, que, independente de você ter ali o seu início de carreira ou estar no final, cara, só basta você sentar e se planejar diante da sua necessidade atual. E ter clareza do que é a necessidade. Clareza do que precisa ser feito. Porque eu acho que o maior vilão de qualquer investidor é dirigir o carro de farol apagado, sem saber para onde está indo. Então, eu acho que, nesse momento, a clareza e o direcionamento correto de uma boa assessoria, de um bom direcionamento de planejamento, de uma empresa confiável, que tenha aí um nome que respeitado no mercado, que tenham profissionais que não estão ali se aventurando. Exatamente. Porque o mercado financeiro como um todo, ele é muito atraente. As pessoas acham que quem começa a trabalhar no mercado financeiro, mas é muito diferente disso. O mercado financeiro de varejo, ele demora muito tempo para você acumular ali uma reserva e você ganhar realmente dinheiro de fato. Então, tem muita gente que começa no mercado financeiro, fica 1, 2 anos e vai embora, porque viu que não conseguiu. Porque, na verdade, o que acontece no nosso mercado de agente autônomo, Exato. mercado independente, as pessoas elas acreditam que elas vão chegar e vão enriquecer. Exatamente. E vão embora. Só que como o nosso trabalho ele é um trabalho de longo prazo, a pessoa que vem com esse mindset está errada. Ela não fica. E ela vai embora. Porque o nosso trabalho ele é tijolo a tijolo. Existe um processo. Todo cliente hoje que eu atendo, que já chegou no momento de usufruir aquele patrimônio que nós constituímos, para mim é um golaço. E por que é um golaço? Porque nós conseguimos entregar para ele exatamente aquilo que ele buscava, exatamente aquilo que ele precisava. E muitas vezes, Pri, nós entregamos além. Porque ao longo do processo, nós identificamos vários temas que ele nem parou para pensar. Sim, e eu falo assim, o que faz um bom piloto é o tempo de voo. Exato. É o tempo de voo. Por isso que hoje, assim, não, sem querer rasgar seda ou nada do tipo, mas hoje nós somos sócios de um escritório que eu mergulho muito dos meus sócios. A gente tem ali exemplos de sócios que cuidam da carteira por muitos anos. Geração, né? Geração. E eles estão ali perpetuando, família já passou para o sucessor que continua. Então, isso mostra credibilidade. Tenta entender qual o tempo de voo do assessor que você está apostando o seu dinheiro. É importante. Tenta entender qual é o tempo que ele consegue perpetuar os investimentos de uma pessoa. Em quantas casas ele passou ao longo desse período, né? Exatamente. Quantas casas, qual é a trajetória. Infelizmente, hoje, assim, a gente precisa entender qual a credibilidade da pessoa que a gente aposta nosso... Exato. Dar o all-in ali do que tudo que a gente tem. Eu costumo dizer, Pri, que nesse mercado são pessoas que cuidam de pessoas. Eu não vou conseguir entregar para o meu cliente nada diferente do que eu tenho dentro de mim. Exato. Então, eu estou sempre buscando conhecimento, eu estou sempre buscando melhorar aquilo que eu já faço para que o meu cliente se sinta cada vez melhor atendido. Porque hoje, se você falar que o cliente se conecta com uma máquina, é mentira. Uhum. Pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas. Por isso que o nosso trabalho ele faz cada vez mais sentido. Por quê? Diferente do que
ocorreu ali nos anos 2000, que as pessoas começaram a olhar muito para a tecnologia de uma forma muito independente, sem olhar para as pessoas, hoje a gente já tem um contexto totalmente diferente. Sim. Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito relacionamento. E justamente hoje em dia o relacionamento, a proximidade se tornou raro porque a tecnologia é banal. Exato. Entendeu? Qualquer pessoa pode entrar em qualquer aplicativo de banco e fazer seus próprios investimentos e achar que está super bem atendido. E aí, só que o sistema ele não tem sensibilidade. Exatamente. A proximidade se tornou algo raro. Então, eu penso que hoje eu queria deixar como mensagem final para o nosso primeiro episódio desse podcast, que vão vir aí muitas outras questões pela frente. A gente vai trazer para vocês assuntos e novidades aí do mercado, né, Bruna? Exatamente. O próximo episódio, inclusive, a gente vai falar um pouco mais a respeito do planejamento patrimonial, da gestão de riscos, né, e das armadilhas que tem aí no mercado que são pouco faladas, mas quando surgem, as notícias são assustadoras. Exatamente. Vamos entrar mais em detalhe. Esse foi o nosso primeiro episódio e, assim, eu estou muito feliz com esse momento, né? A gente construiu isso e eu te agradeço demais aqui por ter me convidado para estar junto de você nesse projeto que, para mim, é lindo. Porque o nosso país é o país do futebol, gente. A gente tem um berço de talentos, de jogadores, que é referência no mundo todo. Muito legado, muita história. Um legado gigantesco. E essa galera precisa ser referência não somente no que diz respeito a jogadores incríveis que a gente manda para o mundo todo, mas exemplo de prosperidade, de crescimento, de responsabilidade financeira. Então, o nosso podcast tem esse objetivo. E eu queria muito agradecer você, Bru, pelo nosso primeiro podcast. Estou muito feliz. Eu também, Pri. Muito feliz. Muito. Agradecer o apoio da Tauari, que sem a Tauari não seria possível. GG. Agradecer aí a participação dos nossos... Meu Peixão. Meu Peixão, que é o nosso portal onde tudo vai estar divulgado, onde tudo vai... E, assim, a colaboração dos nossos parceiros aí que nos dirigiu com tanto paciência, com tanto carinho, o Felipe, o Henrique. Todo mundo vai aqui agora assistir e dar direcionamento isso para que a gente consiga perpetuar aí o nosso podcast para os próximos capítulos. Exatamente. E como mensagem final, assim como a Priscila, eu quero agradecer a todos os ouvintes. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito. Nos próximos episódios, certamente, o conteúdo será ainda mais rico, ainda mais possível de vocês conseguirem conquistar ali, né, um entendimento maior do que é essa educação financeira, do que é o trabalho que a Tauari faz junto com a XP, né, e a Priscila também. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Até o próximo.